Olha ali então, vamos ver, capítulo 35. Já que falamos de tanta desgraça agora, vamos falar um pouco do Messias então, né? Vamos aliviar um pouco. Olha só. Isaías, capítulo 35. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Olha só que interessante. A grandeza do reino do Messias, né? Então, ele está falando aqui não de um momento na terra, mas de algo que nós vamos viver no céu, né? O reino do Messias, o próprio Senhor Jesus nos seus ensinamentos, ele sempre deixou claro, o reino dele não é aqui na terra, né? Então lá ele vai, ó, só: o deserto e os lugares secos se alegrarão, nossa vida aqui na terra é passageira, um lugar lindo foi criado para substituir tudo de ruim que aqui vivemos. Então no 2 ele demonstra isso. Do 3 ao 4: porém animem-se, fortaleçam os joelhos fracos, não tenham medo, Deus veio para destruir os maus, ele guardará os bons e fiéis a ele. Então mesmo que a gente, por um acaso, tudo acontece que seja feita conforme Deus quer, mas se em um momento como esse, qualquer um de nós morrer e nós formos fiéis a Deus, nós não estamos morrendo, nós estamos apenas saindo dessa porcaria de planeta e indo para um lugar muito melhor, né? Certo? Como já escutei por diversos anjos, através de seus profetas, uma pessoa aqui na terra possui alguma deficiência, lá no céu ela não o tem. Então se você aqui na terra você é paralítico e você é salvo, lá você não é. Se aqui você é cego e você é salvo, lá você não é. As tuas deficiências, elas deixam de existir,
né? A partir do momento que você é salvo. Porém, pelo que eu sei, aquele que não é salvo permanece com as mesmas deficiências, não é restaurado. Para que você vai arrumar aquilo que tu vai jogar fora? Tu manda arrumar uma TV que vai botar fora? Não. Com Deus é a mesma coisa, certo? Então temos que se ater a isso. Agora, este ânimo, né? Ó, o 3 e o 4, ele não está dizendo, se você é fraco na fé, Deus te entende. Se tu está desanimado, Deus te entende, né? Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos tremendos. Tu quer salvar? Tem que ser forte. Se tu é fraco, bom, se tu é fraco, então o teu lugar não é no céu. Coragem, perseverança, não dá para desanimar com os problemas, não dá para se abaixar com os problemas, né? Temos que conseguir se levantar e se voltar a Deus, né? Olha o exemplo, por exemplo, né, de Arão, o primeiro sacerdote consagrado. Ao longo da sua fé, 2 filhos dele morreram no templo. Eles não estavam num bar bebendo cachaça, eles não estavam nas esquinas usando droga, eles não estavam matando, assaltando, violentando, fazendo o que fosse. Eles estavam dentro da igreja servindo a Deus. Porém, eles fizeram algo que Deus tinha falado: não faz. E eles teimaram em fazer. Resultado? Morreram. O que restou para Arão, melhor dizendo, o que restou para Arão? Permanece firme. Não vai e tira o corpo dos teus filhos para enterrar. Segue no teu trabalho. Se tu for até lá, tu vai morrer junto. Deus se preocupou do amor dele como pai, do sofrimento dele? Não. No momento de cobrança, a pausa na piedade. Guarda bem isso. Sempre que a mão de Deus levanta para fazer justiça, a pausa na piedade. A caixinha da piedade de Deus é tampada. Isso não existe naquele momento. No momento que Deus foi cobrar os 2 filhos de Arão, a caixinha da piedade, da misericórdia estava tampada. Deus não queria saber o que Arão ia sentir, se ia sofrer, se não ia, se ia ser fácil, se ia ser difícil. Ele disse: continua fazendo o teu trabalho. Se tu for lá, tu vai morrer junto. Ponto final. Deus, desde o começo, Ele sempre deixou claro e trabalhou limpo, né? O problema é que a gente vive tantos séculos em volta desta montanha, só na paz, na tranquilidade. Tu olha para a montanha, cheio de árvore, flores, coisa mais linda. Tu nunca vai pensar: dali vai vir a minha desgraça. Não, olha que lindo, olha que bonito, olha a paisagem, né? Ainda sobe lá no topo do monte, na beira do perigo, para bater uma selfie, né? É o pior lugar para se estar no vulcão, lá na boca. E a gente vai lá em cima tirar umas fotos, né? Coisa linda a paisagem, né? Não, aqui não é feio, aqui é lindo. Quem é que nunca foi ali no morro da Borússia? Acho que é aqui em Osório, né? Um morro bastante famoso, né? Muito bonito lá. E nós temos que conseguir guardar isso, porque esses ensinamentos, eles vão fortalecer o nosso coração, nosso pensamento, para no momento como esse, que a gente vê, foi Deus que agiu, eu não jogar minha salvação fora, num momento como esse, querendo ficar revoltado com Deus, bravo com Deus. Olha o exemplo de Arão, ele podia ter todos os defeitos e fraquezas, mas ele continuou firme, fazendo o trabalho dele e servindo a Deus. Deus falou, está falado. Deus diz, está dito. Ele não se atreveu, ele não se rebelou, ele continuou: não.
Se os meus filhos não se salvou, eu vou livrar o meu couro. Não adianta eu teimar com o homem e cair junto. Não. Amai a Deus sobre todas as coisas. Não é o filho, a filha, o parente, o amigo. Não. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que aprender a ter este amor com Deus. Quando Deus estava preparando o bispo José e a missionária Cledi para fazerem esse trabalho que eles têm feito aí há 39 anos, qual foi o ânimo que eles receberam de Deus? O primeiro filho deles morreu no berço com 6 meses de idade. E aí quando Deus depois chama ele para ele fazer essa obra, Deus diz para o pai: a minha proposta para ti é simples, ou tu vai e funda essa igreja, ou tu morre. Eu não reconheço esse Deus que as igrejas pregam hoje, cheio de amor, de misericórdia, que tem pena de tudo, que aceita tudo, que abrange tudo, que abraça tudo. Eu não reconheço isso. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Quem aceita tudo e concorda com tudo é o diabo. Ele sempre foi assim. Tudo está certo para ele. Tudo é válido. Tudo é legal. Todo mundo é livre para amar do jeito que quiser. É o diabo que pensa assim. Não é Deus. E ali seguimos. Olha só. No 7. Todos os sofrimentos se converterão em alegria. Todos os sofrimentos se converterão em alegria. Interessante essa afirmação, né? A terra seca se converterá em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva comum, canas e juncos. Interessante que a Bíblia ela não diz que esta terra ia se transformar assim antes desse tempo. Em um momento Deus diz que a nossa vida aqui na terra vai ser fácil, vai ser tranquila, vai ser uma vida de paz, de felicidade. Em um momento Deus disse para Arão, vou te escolher para ser sacerdote e em mim tu serás mais do que vencedor e vai ter só paz, progresso e vitória. Eu fico pensando, se os filhos do cabeça morreram por causa do pecado, imagina o resto. Deus não poupou o cabeça, imagina os outros. Só que eu tenho que aprender a seguir o exemplo dele. Continua firme com Deus. A salvação é individual. Se alguém na nossa família cair, olha para frente. Deus avisou, nesses momentos de julgamento, a pausa na misericórdia. Não tem coitadinho, tadinho, amorzinho, queridinho, servinho. Não. Nesse momento o pau come, a espada de Deus tem que voltar banhada de sangue. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ele ainda vai falar sobre isso em capítulos mais à frente. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a ordenança para a morte nessas situações já foi dada. Não há exceção. Não há o que mudar. Até o Apocalipse que vai acontecer já foi determinado e descrito em detalhes de como vai ser. Aí, não, mas eu vou orar a Deus e vai ser diferente. Irmão, até o Apocalipse já está escrito. Não há o que mudar. Quem tem que mudar somos eu e você. Quem tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar somos eu e você. Não adianta ficar bravo com Deus porque a mulher morreu e eu vou tomar uns porre para me acalmar. Arrumou mais encrenca ainda. Não adianta isso. Então fortaleça, né? As mãos fracas, firmai os joelhos tremendos, né? Te fortaleça, porque senão essas tragédias, desgraças acontecem, aí tu vai querer brigar com Deus, xingar a Deus, tu vai só entrar para o mesmo buraco que os amigos, parentes se
familiares foram jogados, se eu me igualar a eles, eu sou jogado no mesmo buraco. Amado, neste momento não há piedade, não há misericórdia. Todo mundo que se atravessar no caminho vai junto, não vale a pena, né? Quando acontecem fenômenos menores, de escala menores, ou vamos dizer assim, a pré-erupção, que diz a ciência que um vulcão antes de explodir costuma dar sinais de que ele está perto a explodir, né? Hoje a ciência consegue detectar uma erupção, se não me engano, com 2 ou 3 horas de antecedência. Ela dá sinal. Antes de um tsunami acontecer, ele dá sinais. Então há equipamentos que 2 ou 3 horas antes geralmente conseguem detectar. A Bíblia, ela utiliza algo semelhante a isso. Deus utiliza algo semelhante a isso. Pequenos acontecimentos começam a acontecer naquela casa, naquela família, naquela cidade, naquele país, que começam a apontar algo grande, está para acontecer. Está apontando que está chegando o tempo da espada comer. E aí, é pai da vida, vamos. Depois acontece, vai brigar com Deus. Então, estejam atentos aos detalhes, observem o que acontece à volta de vocês, observem essas características, observem isso. E ali do 8 ao 10 ele completa: o caminho da salvação, o caminho estreito, até os tolos o conhecerão e não se perderão. Também já escutei dos anjos, através dos profetas, que pessoas que nascem com alguma limitação, que as impeça de raciocinar como uma pessoa normal, não é condenada pelos erros e pecados que cometer. A alegria será eterna. Então o texto aqui, quando ele está falando, que ali haverá, que até mesmo os loucos não errarão, então ele está apontando para pessoas com essas deficiências, Sabe que tem gente que quando lê esse pedido diz: viu, o texto está falando que até os loucos não errarão o caminho, então todo mundo vai ser salvo, ninguém vai ser condenado. Irmão, pelo amor de Deus, então rasga a Bíblia, Para que serve a Bíblia? Não, há pessoas que nascem com deficiências mentais, há pessoas que nascem com problemas que as impedem de realmente conhecer esta verdade, Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, tem limitações. É uma pessoa que, a partir do momento que ela morre, ela não é condenada, ela ganha a oportunidade de salvação. E aí, com um corpo restaurado, sem a limitação, ela vai estudar, ela vai aprender e vai ter a possibilidade de se salvar. Então é disso que a Bíblia está falando. Deus é justo, não há injustiça da parte de Deus. O problema não é Deus, o problema é nós. A montanha não vai mudar porque eu acho que ela tinha que ser diferente. Olha a proporção, olha para o tamanho da montanha, olha para o nosso tamanho. Se você pegar, por exemplo, aqui em Canoas, ela está, se não me engano, em torno de 3 metros acima do nível do mar. Quando você vai para Bento Gonçalves, se eu não me engano, é 600 metros acima do nível do mar. Quando você vai para Guaporé, se eu não me engano, é 650 metros acima do nível do mar. Eu estou falando que o pastor Pedro está 600 metros acima em matéria de nível de mim, que estou aqui embaixo. Olha o tamanho da montanha aonde ele está em cima, 600 metros. Aí tu vai dizer que essa montanha é que tem que ser diferente. (672) então aí, viu? Uma montanha, então, lugares que a gente conhece. A serra é uma região que está quase 700 metros acima do nível do mar. Olha o tamanho disso. Aí tu vai querer dizer que essa montanha é que tem que mudar? Não, quem tem que mudar é o pequeno, não o grande. Assim é Deus. Oi? Exato. Então olha o tamanho. Olha o tamanho. Então não, nós é que precisamos mudar, Então é importante a gente conhecer essas coisas
porque o livro de Isaías é um livro que nos prepara sobre isso, e por isso que eu tenho sido tão detalhista nesse livro, estudando versículo a versículo, porque ele nos ajuda a compreender essas características de Deus e como Ele age em cada situação. O Deus que age no momento de paz na terra, que não está nesse nível de pecado extremo, é o que age nessas situações. Não tem daí este amor, essa misericórdia, essa bondade e assim por diante. A caixinha tampada, por isso que ele manda dilúvio, mata todo mundo afogado, não poupa nem mulheres, crianças e animais, porque a caixinha da misericórdia está tapada, né? Não é apenas Deus que fecha os olhos para esse momento, né, de grande tragédia, desgraças. Tanto é que Jesus, quando estava na cruz, ele diz: Pai, por que me desamparastes? Né? É como se tanto que o texto diz também que o dia se converteu em trevas, né? Ou seja, até o sol fechou seus olhos. Então é como se tudo estivesse vivo e eles todos se fechassem, não quisessem enxergar tais coisas, não quisessem enxergar tamanha desgraça, pois quando Deus se levanta para essas coisas, diz a Bíblia que até os montes estremecem, tamanho é o seu poder. Aí tu imagina que Lúcifer desafiou esse Deus. De alguma forma eu acredito que naquele tempo eles não tinham noção do poder que Deus tem, ou é muita ignorância, né? É como eu querer desafiar a montanha da serra, 700 metros de altura, e eu vou lá dar soco nela, né? Aí vai o cara dando soco na terra, eu estou brigando com a montanha, está fazendo encócega, está fazendo, né? A altura de 700 metros quase. Assim é Deus, assim somos nós. A gente tem que brigar, xingar, reclamar, botar defeito. Se Deus falar, a cova vai abrir, tu pode ficar bravo, pode ficar triste, pode ficar revoltado. A única coisa que vai acontecer é tu cair no mesmo buraco, porque nesse tempo não há misericórdia. A caixinha da misericórdia está tampada. Mas, para sorte nossa, quando ainda está dando os sinais, os dele Deus guarda. Quando Deus começou a dar os sinais, criou a arca para proteger Noé e a sua família. E assim não foi diferente. Todos morreram picado de cobra e coisa arada. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés subiu ao monte e viu a terra de longe. Também não morreu. Os dele Deus guarda. Os dele Deus guarda, nos momentos de aviso, né? Agora, se você te consagrar muito a Deus, servir muito a Deus, obedecer muito a Deus, não ser um crente fraco, ser um crente forte, vai acontecer como no tempo do exílio. Não me lembro o nome do profeta, mas quando entraram na cidade, tomaram tudo e destruíram tudo, o rei mandou dizer para aquele profeta: escolha onde tu deseja ficar. Se tu quiser ficar aqui na tua terra, escolha onde tu quer. Se tu quer nos acompanhar, será muito bem-vindo. Para os irmãos dele, para os irmãos desse profeta, não me lembro o nome dele, estavam todo mundo morrendo à espada, sendo picado, os reis tiveram seus olhos da cara arrancados, e com esse profeta, o doutor precisa de alguma coisa? Por que até os mal temiam? Essa é a diferença. Quem anda com Deus e quem não anda. Quem está com Deus ou quem não está. Então, vale a pena você aprender a abrir mão de ti e te fortalecer em Deus. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha demais para a tua família, ora por eles, mas não olha demais para isso. Que o próprio Jesus fala, os nossos maiores inimigos seriam quem? A nossa família. Por quê? Porque é onde a carga emocional está muito forte, aonde o peso emocional, a ligação é muito forte,
ou seja, é a nossa maior fraqueza. As emoções são as nossas maiores fraquezas, né? Por isso que ele fala, fortaleça isso, né? Para não desanimar no momento da luta. Vamos fazer uma pausa então, vamos dar uma descansar, tomar um café, comer umas coisinhas, daqui a pouco nós estamos de volta.